Olá você, tudo bem? Ivair aqui para mais um vídeo. Eu falei já sobre um vídeo anterior sobre conjugações verbais, vou deixar o card aqui para vocês que não viram, possam ver, tá? E como eu falei em conjugações verbais, eu falei sobre presente, eu falei sobre passado, nada melhor do que trazer agora então a conjugação verbal junto com advérbios de frequência, porque você às vezes pode pensar que é muito simples, mas existem algumas regrinhas aí para você inserir o advérbio dentro da frase. Então nós temos alguns advérbios que vamos lá, de 0% de o evento acontecer até 100%. E eu vou mostrar eles aqui para vocês, ó. Do 0% é o never, que significa nunca. 5% é o hardly ever ou rarely, que é raramente, quase nunca, dificilmente, tá? O seldom, que também significa raramente, dificilmente, mas o seldom ainda há uma possibilidade de 10% do evento acontecer. Nós temos também o occasionally. Occasionally significa que você tem aí 30% do evento acontecendo. Significa ocasionalmente. O sometimes, que é às vezes, então ele fica ali em meio termo, 50%. No 70% nós temos o often ou frequently. O often é com frequência, frequently significa frequentemente. Depois, com 80%, nós temos o normally ou generally, que o normally significa normalmente, generally significa geralmente. E lá em cima, já chegando no topo, 90%, nós temos o usually. Usually 90%, que é eu costumo fazer isso, já é uma frequência bem maior. E por fim, o 100% é o always, sempre. Sempre. Agora, esses são os advérbios, né, mais utilizados aí da língua inglesa, com as suas porcentagens aqui ao lado. E veja os exemplos como são inseridos na frase, e daqui a pouco eu vou explicar o uso para vocês. Olha aqui, na primeira frase utilizando o always, ficou assim: She always studies after class. Ela sempre estuda depois da aula. Com o usually, they usually walk to work. Então, eles normalmente andam para o trabalho, eles vão andando para o trabalho. Aqui, veja, estuda sempre depois da aula, isso acontece sempre, 100% desse evento acontecer. Aqui, eles costumam ir ao trabalho andando, já é 90%, que em alguns casos aí, eles não vão andando, pode pegar uma condução, um transporte, né, diferente. Olha, com 80%, I normally get good grades. Eu normalmente consigo notas boas, tá? Então, normalmente, 80% aí. Aqui com o uso do often, he often reads in bed at night. Ele com frequência ou ele frequentemente lê na cama à noite, ou seja, quando ele vai dormir, ele vai um pouco antes e aí ele dá uma lida no livro que ele gosta, que ele está lendo antes de dormir. Então, ele frequentemente faz isso. Então, 70% aí de chances desse evento acontecer. Aqui embaixo, com o sometimes, John sometimes sings in a shower. O John às vezes canta no banho. E aqui esse às vezes é 50% dos banhos dele, ele acaba cantando, tá? Aqui o occasionally, tá assim, ó. You occasionally go to bed late. Você ocasionalmente vai para a cama mais tarde. Ocasionalmente, 30%. Geralmente ele sempre vai no horário certo, tá? Aqui com 10%, she seldom puts salt on her food. Então ela raramente coloca sal na comida dela. Raramente, dificilmente. O seldom, o hardly ever
e o rarely, eles andam muito perto um do outro, tá? Mas o seldom ainda, a chance do evento acontecer ainda é maior do que o hardly ever e do que o rarely. E aqui embaixo com 5%, I hardly ever get angry. Eu dificilmente fico nervoso. E aqui por fim, claro, aquele evento que não acontece de jeito nenhum. Nada melhor do que fazer essa frase aqui: Vegans never eat meat. Quer dizer, os veganos nunca comem carne. Então aqui é um fato mesmo que não acontece. Aí é o 0%, perdão, do evento a acontecer. Então, seguindo aqui nessa linha da porcentagem, inserido eles aqui na frase. Agora sim, olhando para essas frases e analisando, eu vou falar para vocês a dica, né, de como inserir o advérbio na sentença, tá? Primeiro, quando eu não tenho o verbo to be na sentença, o que eu tenho que fazer? Iniciar com o sujeito, vir logo com o advérbio e depois o verbo principal. E eu vou dar mais uma dica daqui a pouco sobre isso. Então eu tenho sujeito, depois o advérbio, depois o verbo principal. Olha aqui a frase: Suzy always passes her exams. Então, a Suzy sempre passa nos exames dela. Então, ela sempre passa nos exames. E aqui é o always, dando condição de 100%. Isso é quando eu não tenho o verbo to be na frase, inserido na frase. Porque quando eu utilizo o verbo to be, o advérbio ele muda a posição. Ele não vai vir antes do verbo, ele vai vir depois do verbo to be. Então nós vamos ter sujeito, verbo be e depois o advérbio. E aí aqui a frase, ó, she is always happy. Ela está sempre feliz. Então coloque isso na cabeça. Sempre que eu vou utilizar um advérbio de frequência, eu vou sempre colocar o verbo to be antes dele. Se eu não tiver o verbo to be na frase, eu vou vir com o sujeito e logo com o advérbio e depois o verbo principal, seguindo essas dicas aqui, ó, que são as regras gramaticais da língua inglesa, tá? Agora, outra coisa que em meio a isso eu dei uma misturada nas frases para que vocês percebam. Eu utilizo o advérbio nessas posições que eu falei. O verbo principal, eu vou sempre flexioná-lo quando eu tenho sujeito em terceira pessoa do singular. He, o she e o it, tá? Então, aqui na primeira ficou she always studies. Studies, eu coloquei o IES para a terceira pessoa do singular, que é o she, que significa ela. Aqui poderia ser a Suzy, que está aqui, tá? Poderia ser a Mary, poderia ser a Kelly, Carol, e assim vai. Uma só, é claro. Se colocar Carol e Meg, aí já deixou de ser terceira pessoa do singular e vai para o plural. Mas aqui o she, terceira pessoa do singular. Olha o study, ele termina em consoante seguida por y. Eu tenho que tirar esse y, colocar o i no lugar e depois o es, que são as desinências que nós temos para verbos em terceira pessoa do singular. Tá? Então veja, aqui ficou studies. Aqui o read, ele termina, o read é comum como a maioria dos verbos, só vai acrescentar o s quando tiver em terceira pessoa. Então, he reads. Aqui também no sing, mesma coisa. John sings, tá? Olha, she puts. Desse jeito aqui mesmo, não é nada de estranho não, tá? Se o sujeito, ao invés de ser John, que fosse I, fosse you, fosse we, eu já deixaria o sing, que é cantar, sem o s. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Quando você tem sujeito em terceira pessoa e está usando o presente simples, o verbo principal, você vai ter que colocar ele de acordo com a terceira pessoa do singular. E aí tem uma regrinha para isso. Isso pode ser também tópico para um próximo vídeo, é claro, tá? Então, prestem bem atenção
na posição do advérbio, prestem atenção quanto ao verbo principal da frase ou até mesmo o verbo to be como auxiliar. Veja que quando usa he, she, it, ele fica is, igual tá aqui, ó, is, né? Então, she is always happy. O verbo be também, ele é utilizado aqui em terceira pessoa do singular, claro, tá? Então é desse jeito aqui mesmo, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se vocês gostaram, por favor, deixe aí o curtir. É muito bom para nós, para que o canal ele seja reconhecido aí pelo YouTube e possa divulgar esse vídeo para mais gente. Deixe seu comentário também, que é muito importante. Traga alguma coisa que vocês queiram para a aula que eu possa trazer também. E é claro, se não for inscrito no canal, se inscreve, porque eu vou trazer bastante dicas aqui da língua inglesa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here